Aula 7, Matemática Financeira, agora trazendo esse tema elegante, sequência uniforme de capitais. Bom, o que é uma sequência uniforme de capitais? Imagina uma situação que eu tenho um valor de R$10.000 e eu quero dividir ele em 10 parcelas iguais a uma taxa de juros de 2% ao mês. Qual seria o valor de cada uma dessas parcelas? Você poderia pensar de forma intuitiva. Basta eu calcular qual que é o montante obtido pela aplicação do capital de 10.000 a uma taxa de juros de 2% ao mês durante 10 meses. Pegar esse valor e dividir por 10. O que você vai ter? Um valor aproximado, mas não exatamente o valor que nós teremos exato essa prestação. Ora, mas como obter esse valor? Esse valor vai ser obtido exatamente através da expressão da sequência uniforme de capitais, e é isso que nós vamos ver nessa aula. Essa aula, além disso, traz um conceito fundamental, que é a noção do dinheiro no tempo. Por quê? Eu vou estar muito interessado em antecipar o capital. Se eu tenho um capital lá na frente, que eu sei quanto que eu vou ganhar, que eu vou resgatar lá na frente, qual será o capital que eu vou necessitar aplicar por um determinado tempo a uma determinada taxa para gerar aquele valor lá na frente? É o que a gente chama de valor presente. E esse vai ser o primeiro momento dessa aula. Bom, falei muito, parece que está complicado. Bora para a aula para a gente poder quebrar esses caras e olhar com mais carinho. Bora lá. Sequência uniforme de capitais. Então, olha só. Primeiro eu vou rever esse conceito de valor presente. Entender como funciona o valor presente de uma capitalização composta. Vou falar o que é uma sequência uniforme de capitais, vou definir essa expressão e vou fazer alguns exemplos de aplicações. Ali no ponto 2 eu vou não definir, mas eu vou mostrar, vou oferecer a vocês as fórmulas para poder calcular o valor futuro e o valor da prestação, tá? E é uma fórmula complicada que vai precisar da calculadora, mas nós vamos ver detalhado esses caras. Então, bora lá. Então, olha só, revisão sobre o valor presente, que eu vou chamar de VP, que é o valor atual. Então, imagine a seguinte situação. Um valor foi aplicado em um fundo de investimentos que rendeu 5% ao mês durante 6 meses. Se o valor resgatado foi de R$ 1.139, qual foi o valor aplicado? Olha só, o que eu tenho? Eu tenho um período de 6 meses, eu tenho um período hoje, que eu não sei, e eu tenho um período que é 6 meses. O período hoje a gente chama de valor presente. O período lá na frente é o valor que ele resgatou, que no caso do problema é R$ 1.139. Se eu for olhar, o que eu quero? Eu quero antecipar esse valor, eu quero descobrir quanto que eu deveria ter colocado de grana aqui para que essa grana, rendendo por 6 meses a essa taxa de juros, gere exatamente esse montante. Ora, lembra da fórmula de juros compostos? Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a n. Então, vamos tentar identificar esses caras aqui. Olha o que eu tenho. O capital eu estou chamando de valor presente, o valor hoje, que vai ser aplicado. A taxa é 5% ao mês. A gente já viu que em matemática financeira a gente trabalha com a expressão decimal para poder realizar as contas. 5% ao mês é 0,05. O prazo é 6 meses e o montante que foi obtido, R$ 1.139. Vamos para a fórmula de juros compostos. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada a n. O montante é 1.139. O capital estou chamando de valor presente. 1 mais a taxa 0,05 elevado ao período que é 6. Bom, 1.139 é o valor presente que multiplica 1,05 elevado a sexta. Esse cara está multiplicando, ele pode para o primeiro membro dividindo. 1.139 é igual a 1,05 elevado, 1.139 dividido por 1,05 elevado a sexta é o valor presente. Calculando esse valor na calculadora, eu vou ter que 1.139 é aproximadamente, eu aproximei aqui, mas não coloquei o sinal, é 1,34. Ou seja, quando eu dividir 1.139 por 1,34, eu irei obter exatamente 850. O que significa esse 850? Esse cara é o valor presente, ou seja, é o valor que deveria ser aplicado hoje para que daqui a 6 meses, capitalizando de forma composta por 5% ao mês, ele gere um montante, valor futuro, de R$ 1.139. Ou seja, o valor aplicado hoje seria de R$ 850. Eu antecipei 6 meses esse valor que foi capitalizado lá na frente.
Isso é valor atual. Tem uma fórmula para isso? Tem. E a fórmula vem daqui. O que eu fiz? Eu tinha a fórmula de composto. Esse cara com a taxa, ele não passou dividindo? Eu vou fazer a mesma coisa. Dá uma olhada aqui. Fórmula do valor presente. Então, o valor presente, VP, é obtido a partir da antecipação do valor futuro, VF, no qual o valor futuro já foi capitalizado a uma taxa de juros no período em questão. Tá? Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui uma sequência, um diagrama, o valor presente aqui, o valor futuro lá na frente, eu venho e antecipo esse cara. Acho que é para cá que a seta vem. Eu estou antecipando esse cara. E aí, qual é a fórmula? O valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevada ao período. Essa é a fórmula para poder determinar o valor presente. Tá? Nesse caso aqui, VP, valor presente, VF, valor futuro, N, tempo de capitalizações e I, a taxa de juros. Ok? Vamos para um exemplo. Magda descobriu um fundo de investimentos que rende 15% ao ano. Qual é o valor que deverá ser depositado por ela para que daqui a 20 anos ela tenha um capital de 500 mil reais? Olha que loucura. Um investimento que rende 15% ao ano. Estão garantindo isso. Ela vai investir para daqui a 15 anos e ela quer ter 500 mil reais, meio milhão. Quanto que ela tem que colocar hoje? Vocês conseguem estimar mais ou menos? Ela tem que colocar aí uns 200 mil, bom, uns 100 mil, 50 mil. Não dá para chutar, não dá para estimar. Vamos calcular. A gente tem a seguinte situação. Vamos desenhar. Eu tenho hoje e eu tenho daqui a 20 anos. Esse hoje é o valor presente. Daqui a 20 anos é o valor futuro, que eu quero que seja 500 mil. Ora, eu vou antecipar esse valor para cá. Quanto que eu tenho que aplicar hoje para ter 500 mil no futuro? Então, vamos olhar o que eu tenho. Eu quero o valor presente. Eu tenho a taxa de juros que está em ano, 15% ao ano. Então, o período está coincidindo com a capitalização. E eu tenho o valor futuro, que é 500 mil. O prazo, 20 anos. 15% ao ano, aqui não é o mês, ao ano, aqui é um ar, é 0,15. Ou seja, olhando a fórmula, valor presente é igual a valor futuro sobre 1 mais I elevado a N. Ora, valor presente é igual a valor futuro, 500 mil sobre 1 mais 0,15 elevado a 20. Vamos lá para cima, valor presente é 500 mil sobre 1,15 elevado a 20. Fazendo essa conta aproximada, 1,15 elevado a 20 dá 16,37. Dividindo 500 mil por 16,37, eu vou ter R$ 30.543,68 aproximado. Essa aproximação vem porque eu aproximei aqui, que é um número quebradinho. Mas é um valor muito próximo. Depende do calculador e quantas casas decimais vai utilizar. Eu só usei 2 casas decimais. Mas olha que interessante. Para a Magda ficar meio milionária, basta ela depositar hoje num fundo de investimento que vai render 15% ao ano o valor de R$ 30.534,68. Tranquilo, né? Dá para ganhar uma grana, né? Só que a gente não consegue pensar no longo prazo, não entende as manhas de matemática financeira, os outros, né? Porque você que está assistindo essa aula já manja tudo e já vai dar saltos e fazer planejamentos financeiros maravilhosos. Já estou prevendo isso e eu terei uma comissão que vai ser a alegria de saber do sucesso de vocês, tá? Então, vamos falar agora da sequência uniforme de capitais. Bem, vamos tentar imaginar uma seguinte situação. Considere um banco que oferece um empréstimo em que a taxa de juros é 5% ao mês. Uma pessoa solicitou o valor de R$ 12 mil para ser pago em 12 parcelas, mensais e iguais, sendo a primeira um mês após a data do empréstimo. Qual é o valor de cada parcela? Dá vontade de falar R$ 1.000 por mês porque é 12 mil para 12, mas não, tem esse danado aqui, ó. Se fosse só sem juros seria 12 mil, né? Olha que doideira que vai dar. Então, olha o que eu tenho aqui. Vamos fazer um diagrama de fluxo aqui. Eu tenho mês 0 e eu tenho mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o 12º mês. 12 parcelas. Aqui considerando que vai ter todas as outras nesse meio termo. Eu tenho um empréstimo de 12 mil que vai ser dividido em 12 parcelas iguais. Bom, eu tenho que antecipar esse valor aqui. Ele vai ser a antecipação desse, então é um mês, a antecipação desse,
2 meses, então vai dividir por 2, a antecipação desse, mais a antecipação desse, mais a antecipação desse, eu vou antecipar todo mundo. Esse valor hoje é a soma dessas parcelas, todas antecipadas ao valor presente. A gente já viu isso na aula de valor atual. E essa sequência é difícil de calcular, mas essa é uma sequência uniforme, porque a prestação é igual de capitais. Então, essa parcela é esse P que vem antecipado para cá. A parcela do mês 2 é o valor presente, eu estou antecipando esse cara para cá, como estão 2 meses, antecipando por 2. Esse cara vem para cá, mês 3 dividido por 3. E por que essa soma? Porque esse valor aqui é a soma de todas as parcelas capitalizadas. Se eu somar todas as parcelas, essas prestações, tem que me dar o valor emprestado. Óbvio que eu estou antecipando todo mundo. Se eu estou antecipando, estou tirando os juros de todo mundo. Tá? Então, olha só. Quando eu olho para esse cara, eu teria que fazer essa conta. VP é igual a, exatamente repetir a expressão, até 1 mais i elevado a 12. Como a taxa era de 5% ao mês, então vai ficar 0,05. Então, vamos substituir. O valor presente aqui é 12 mil. E vou jogar 0,05 em cada um. 1 mais 0,05, 1 mais 0,05 ao quadrado, 1 mais 0,05 ao cubo. Vai somando, até esse último cara. 1 mais P sobre 1 mais 0,05 elevado a 12. Olha que expressão doida. Eu quero descobrir... Bom, isso aqui é uma equação, por incrível que pareça, uma equação do primeiro grau. Porque a minha incógnita, que é P, está elevado ao expoente 1. Bom, então é só fazer essas contas, tirar o mínimo, passar para multiplicando. Uma conta complicada? É uma conta complicadíssima de fazer. É uma manipulação muito complicada. O boneco está até meio deprimido. A questão que fica é, temos uma forma para que calcule o valor da prestação fixa? Bem, a resposta para essa pergunta é sim. Nós temos uma fórmula que nos permite calcular esse valor da prestação sem eu ter que fazer toda essa conta maluca aqui. Quem que é ela? Fórmula da sequência uniforme de capitais. Uma sequência de pagamentos iguais P e igualmente espaçados no tempo em um período N a uma taxa de juros I é denominada sequência uniforme de capitais de pagamentos. Bom, então o que eu tenho justamente, eu tenho um valor aqui e eu vou pagá-lo em prestações P. O valor V, que é o valor que está aqui presente, vai ser igual a P que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1 sobre 1 mais i elevado a n vezes i. Essa é a forma que me fornece o valor hoje em função do valor da prestação, em função da taxa de juros e em função do período. É uma forma complicada? Claro que é. Da mesma forma, aqui eu consigo achar o valor presente. E se eu quiser o valor da prestação? Basta fazer, esse é o valor antecipado, estou antecipando os valores. E se eu quiser o valor da prestação? O valor da prestação, observe só, era só fazer essa manipulação aqui. Esse cara vem para cá multiplicando, esse cara vem para cá dividindo, vai ficar o P. Só inverter aqui, né? Prestação é o valor antecipado vezes 1 mais i elevado a n vezes i sobre 1 mais i elevado a n menos 1. Essa é a fórmula que me dá o valor de cada pagamento. Valor da pagamento não, valor do pagamento, tá? Essas duas fórmulas, difíceis de lembrar, estão aí, nós vamos utilizá-las com todo carinho e ver a aplicação. Uma calculando o valor antecipado, uma calculando o valor da prestação. Vamos fazer então esses exemplos. É a parcela, né? Uma pessoa passa em frente a uma loja e vê um anúncio de uma geladeira com 0 de entrada e 10 prestações de R$250. Qual deve ser o preço à vista dessa geladeira, sabendo que a taxa de juros é de 3% ao mês? Olha só, isso vai me permitir calcular de forma para a gente poder ver como o cartão faz muito isso, né? Ele te dá a prestação cheia, fala que é o preço com desconto, mas na verdade não. Vamos dar uma olhada. Olha só, porque se for pensar bem, 10 prestações de 250 vai me dar R$2.500. Vamos ver qual vai ser o preço à vista. Olha só, o preço da parcela da prestação é 250. A taxa é 3% ao mês. O período são 10 meses, são 10 prestações. Eu quero saber o valor à vista, o valor antecipado. Então, que a taxa de juro aqui não é ano, é mês. Eu vou até tampar com o mouse aqui, ó. 3% é igual ao mês, é igual a 0,03. Tampa com o mouse aqui, é mês.
Então, eu vou ter o seguinte, V igual a P que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais I elevado a N vezes 1. Fórmula que eu copiei, que eu não decorei, não tem problema, isso aqui é um exercício. Vamos substituir valores. O P, que é o valor da prestação da parcela 250, 1 mais 0,03 elevado ao período 10 menos 1 sobre 1 mais 0,03 elevado a 10 vezes a taxa 0,03. Fazendo essas contas, esse cara, 1 mais 0,03, 1,03, que está elevado a 10 menos 1, sobre 1,03 elevado a 10 vezes 0,03. Isso ainda tem que multiplicar pelo 250. Vamos fazer essas contas na calculadora. Pega sua calculadora. Se você tem uma calculadora científica, deve ter uma função assim, x elevado a y. Se você não tem uma calculadora científica, e se você tem um smartphone, se você girar ele no sentido, ele está assim, então, se você girar ele e permitir rotação, deve aparecer a parte de função científica e deve ter uma notação, x elevado a y. Você vai calcular, colocar o valor, colocar x e depois coloca o valor. Aperta essa tecla e coloca o expoente. Vai gerar o valor já. Então aqui, ó, voltando, V igual a 250 vezes esse cara. Calculando essas potências na calculadora, aproximado 1,3439, embaixo 1,3439. Aqui em cima é menos 1, embaixo multiplicando, olhando para a fórmula. Fazendo essas contas, isso menos 1, 0,3439. Esse cara vezes esse, calculadora, 0,0403. Dividindo, vai ficar 280 vezes 8,533. Quando eu multiplicar, olha só, 233,25. Isso significa que o preço aproximado da geladeira à vista deve ser de R$ 2.133,25. Observe que se você pagasse financiado, estaria pagando R$ 2.500. Está tendo mais de R$ 300, quase R$ 400 de desconto aqui. 366, aqui é 75, se eu não me engano. Tá? De desconto aqui. Bem, vale a pena? Depende, cada caso é um caso, mas você deveria ser capaz de calcular isso. Tá aí esse valor, tá? Séries uniformes de pagamento são feitas quando eu tenho prestações iguais do capital. Agora vamos ver o contrário, vamos ver, eu te dei a parcela e queria saber qual era o valor antecipado, o valor atual. Agora eu vou querer o seguinte, eu vou te dar o valor à vista, 1.500, ou em 10 prestações mensais iguais, eu vou querer a parcela. Ó, um notebook é vendido à vista por R$ 1.500 ou em 10 prestações mensais iguais. Uma pessoa opta pelo parcelamento em 6 vezes, sendo a taxa de juros de 2,5% ao mês. Qual é o valor da parcela se a primeira parcela é paga um mês após a compra? Então, olha só. Então, você não deu um valor à vista. Todos terão que ser capitalizados. Então, olha só. O valor à vista V é 1.500. A taxa é 2,5% ao mês. O período são 6 meses e eu quero saber o valor do pagamento, da parcela, da prestação. Aqui de novo é mês, esses copiar e colar são foda. 2,5 ao mês é igual a 0,025. Eu vou ter que a parcela é igual ao valor antecipado vezes 1 mais I elevado a N vezes I, 1 mais I elevado a N menos 1. Substituindo esses valores, 1.500 vezes 1 mais 0,25 elevado a 6 vezes 0,25 sobre 1 mais 0,25 elevado a 6 menos 1. Fazendo as contas aqui, 1,025, 1,025. Ainda está elevado a sexta, repetir, só somei os parênteses. Fazendo essas contas calculadora e aproximando os valores, vai ficar 1,1597, 1,1597. Em cima e embaixo é o mesmo valor. Fazendo essa multiplicação e essa subtração, a parcela é 1.500 que multiplica a multiplicação 0,29, a subtração 0,1597. Dividindo esse número por esse, a parcela é 1.500 vezes 0,1816. Multiplicando esses caras, a parcela é aproximado 272,85. Bom, isso significa dizer que o valor aproximado de cada parcela, cada uma das 10 parcelas que a pessoa vai financiar esses 1.500 à vista, em 6 vezes daria isso. Se você multiplicar isso aqui por 6, ó, vamos fazer uma conta muito doida. 6 vezes 200 dá 1.200. 6 vezes 7,
6 vezes 420, então vai passar de 1.600, 1.700 quebradinho. Faz essa continha para vocês verem 6 vezes isso para ver o quanto vai passar de 1.500, é isso que você está perdendo de desconto, ok? Bom, sequência uniforme de capitais é isso. Espero que tenham gostado. É um assunto delicado. A próxima aula eu vou fazer um negócio que é sensacional, que vai ser calcular montantes de valores que você vai depositando todo mês. Ao invés de pagar, eu vou guardar. Então vai ser a aula do quem quer ser o milionário. Se você for juntando, por exemplo, um valor por mês durante 20 anos, quanto você vai ter? Nós faremos isso na próxima aula. Mas por essa aula é isso aí. Agradeço a paciência de todos. Estou nesse canal, se inscreva nele, curta esse vídeo, seja feliz. Obrigado por me escutar. Até a próxima aula.